Fala pessoal, tudo bem? Dando sequência às nossas videoaulas aí nesse período de quarentena. Hoje nós vamos falar sobre uma teoria aí que é na verdade a abordagem contingencial. Tem bastante a ver com marketing, vocês vão perceber na aula de hoje aí que muita coisa acabou saindo dessa visão da administração. Então, para a gente entender o que essa abordagem contingencial propõe, é legal a gente refletir antes sobre o termo mesmo, contingencial. O que seria uma situação contingencial? Nós estamos praticamente vivendo uma situação contingencial. E o que seria isso? Vamos refletir aí. Então, situações com as quais nós não contávamos com, que são preparadas do ponto de vista do ambiente externo, ou seja, das variáveis as quais nós não controlamos, estão no ambiente, mas que nós precisamos aí reagir, vamos dizer assim. E então essa abordagem contingencial, ela propõe essa ideia inicial de contingência, de contingencialismo, onde eu tenho uma reação àquilo que é inserido no meu convívio, inserido na minha rotina, a partir do ambiente externo, tá? Então, quem foram os autores aí que começaram com essa nova visão, esse novo paradigma aí, né? É legal a gente perceber que também são dois autores que foram muito importantes para a administração de marketing, tá? Que são, vocês vão encontrar bastante coisa deles aí se vocês procurarem, que é Lawrence e Lort, né? São dois grandes autores aí que começaram esses estudos aí em 67, trazendo essa avaliação de como o ambiente poderia influenciar as organizações, né? O livro deles aí, Organização e o ambiente, né? O environment, né? O ambiente. E aí, né? Qual que é a grande lógica aí? Nós vimos várias teorias, né? Até então. E lógico, nós não temos uma fórmula única, ou qual é a melhor, ou qual é a melhor combinação, mas até a proposta da abordagem contingencial começa por aí, que nós não temos um padrão que deve ser seguido cegamente a partir das diretrizes que foram coletadas por um autor. Então a gente tem uma ideia de que todas essas teorias elas trazem avanços importantes para a administração, para a gestão, mas de acordo com cada situação nós vamos ter uma maneira diferente de trabalhar, que pode sim, claro, aproveitar bastante do que a gente já viu, mas tudo é relativo de acordo aqui com a abordagem contingencial. Bom, então nós temos a ênfase aí no ambiente e algumas variáveis que nós vamos ver isoladas, a partir de agora. E aí nós temos ambiente, mapeamento ambiental, percepção ambiental, consonância e dissonância, desdobramentos do ambiente e a tecnologia. Vamos ver a importância de cada uma dessas coisas. Até um pouquinho o contexto histórico ajuda a gente a entender o porquê que esses autores chegaram nessa conclusão. Na década de 60, início da década de 70, principalmente ali na Europa e nos Estados Unidos, mas mais forte nos Estados Unidos, nós tínhamos uma mudança muito grande nos métodos de produção, nas fábricas, etc., que começou a levar um movimento que já começa a ser estudado antes até de Lawrence Lort. Nós vemos aí na teoria neoclássica já sofria um pouco desses reflexos do ambiente, que na verdade passavam por uma transformação. Então a gente começa a perceber a automatização dos processos que aconteciam dentro das empresas. E lógico, como consequência, a mudança das estruturas formais também que haviam. Desemprego, uma nova especialização, enfim. Vários sintomas começaram a ser jogados na sociedade que fizeram com que a gente refletisse sobre o impacto de algumas mudanças que seriam inevitáveis. Não teríamos muita volta aí nessas mudanças. E uma das principais mudanças aí, então, que trouxe essas consequências seria a tecnologia. Então, cada vez mais essas empresas estavam ligadas aí à tecnologia, a tecnologia acabando por ser uma das variáveis que se transformava em uma das coisas como diferencial competitivo das empresas, E aí,
como se minha empresa ela depende da tecnologia, né, eu tenho um pequeno problema aí, né, um pequeno paradoxo, né? Por quê? Nosso conhecimento, a gente sabe aí que a tecnologia é algo extremamente volátil, como eu coloquei aqui, né? O que funciona muito bem hoje, daqui a 4, 5, 6 meses, pode ser que já se transforme em uma coisa obsoleta, precise de uma atualização e possivelmente em 1, 2 anos vai precisar de uma substituição, né? Então, se eu tenho a tecnologia como algo muito volátil e a minha empresa depende muito da tecnologia, então eu tenho um pequeno problema aí na questão da minha organização. Por quê? Porque as minhas medidas de organização e gestão, elas vão ter que ser muito adaptáveis, né? Então isso forçou, na verdade, essa maneira de enxergar essas perspectivas dentro das organizações de uma forma diferente. E o marketing começou a ganhar muito mais importância do que tinha, né, no passado, porque o marketing é um grande responsável por analisar esses cenários externos aí enfim, a partir dessas situações, né, formular então propostas, formular planos aí de resposta. Então a gente começa a ter uma importância muito maior por conta disso, né? A área do marketing começa a ter uma importância muito maior a partir da abordagem contingencial, né? Então a gente sabe aí que um dos principais nortes para o marketing e para as empresas, né, do ambiente externo que força a minha empresa a se adaptar a essas situações, é o mercado, né? Então o mercado, a gente sabe que, né, não é uma empresa, não é um combinado de situações que eu não tenho controle, então no ambiente externo, né, esses aspectos econômicos dependem aí de alguns atores, vamos dizer assim, nessa atuação dentro desse mercado, que vão acabar fazendo com que essas variáveis, essas informações que vocês vão ter do mercado, constantemente sejam alteradas, né? E de onde eu vou tirar essas informações? A dica sempre são os indicadores, né? O marketing trabalha muito com isso. É muito importante a gente estar acostumado aí a trabalhar com indicadores, né? Quanto cresce minha economia no ano? Qual é o mercado mais interessante no ano de 2019 para o ano de 2020, né? Enfim, né? Vamos sempre ter esse hábito, tá? De procurar indicadores econômicos, porque isso vai acabar norteando essas influências que o mercado pode sofrer e que eu não tenho controle, mas eu posso aproveitar como uma oportunidade, né? Bom, e outros aspectos, né, também fora do meu controle, que acabam afetando o mercado, são o governo, né, que no Brasil quase não temos influência, né, de aspectos governamentais e políticos, legislativo é bastante aí, complicado, né, desde da primeira Constituição a gente tem aí uma lei bastante complicada para quem é empreendedor, para quem tem a sua própria empresa, né, tem que tomar muito cuidado com o aspecto legal aí, e a sociedade em si, né, os anseios da sociedade, como elas vão acabar sendo influenciadas e influenciam as empresas aí, como as empresas podem acabar se organizando, né? Então esses fatores a gente chama aí de contingenciais, eles são fatores externos, dos quais, mais uma vez, eu não tenho controle, mas eles vão influenciar de fora para dentro a minha empresa aí, como eu posso criar soluções, né? Como eu posso desenvolver e me organizar e, enfim, num todo, né? Como sustentar, como manter minha empresa no mercado e crescer vai depender da observação desses fatores contingenciais, né? E aí nós temos um novo modelo de homem, né? As outras teorias propuseram aí paradigmas para a gente aí também, né? De um homem social, um homem econômico, um homem organizacional. E agora nós temos, a partir da abordagem contingencial, o que a gente chama de homem complexo, que é a junção aí dessas variáveis diferentes aí de perfil e que vão acabar servindo cada um para uma situação diferente. A ideia do contingencialismo é justamente essa: eu me adaptar a situações em que eu posso ali reagir de formas diferentes, né, a essas situações, né? Então, vamos pensar, né, como essas variáveis externas, que eu não tenho controle, podem influenciar as organizações. Eu tenho um ambiente e eu tenho, né, fora dessa minha empresa, eu tenho a minha empresa que vai acabar ali fazendo um processo
de transformação, né? Eu tenho coisas que vêm do ambiente, matéria-prima, força de trabalho, eles passam pela minha organização e eu devolvo isso para o ambiente. Então eu tenho aí uma necessidade sempre de identificar quais são essas variáveis do ambiente, né, através de análise. Então eu comecei a partir desse momento a ter uma força muito grande para o que acontece antes dos processos, né? Para o planejamento, para a análise, antes de colocar as coisas em prática, né? A diferença aí também que a gente pode levantar dentro da abordagem contingencial é o que a gente chama de sistema aberto, né? Por quê? Taylor, Fayol, Weber, como a gente está vendo aqui no gráfico do lado da esquerda, estão focados das portas para dentro da empresa, na organização e sua estrutura como seus ativos, né? Como coisas ali que eu posso ter o controle. O sistema aberto ele considera que isso tudo, ok, né? Mas tem uma influência muito grande do ponto de vista do ambiente externo. Então, a necessidade levantada aqui, né, é que a gente tem que pensar fora da organização, a partir desse modelo contingencial aqui, considerando o sistema aberto. Vou dar um exemplo para vocês e acho que a gente consegue entender de uma forma um pouco mais prática, né? Todos vocês já devem conhecer a Friboi, né? Acho que hoje é a maior empresa de alimentos aí do Brasil. Na época aqui dessa primeira informação, era o maior exportador de carne do Brasil, o quarto maior do mundo, acho que ainda é mais ou menos isso, né? 22 unidades aí no Brasil, com 4 milhões de cabeças processadas no ano, me desculpem os vegetarianos, né? Mas é um mercado bastante grande, vamos dizer assim, tem uma proporção bastante forte aí em relação à movimentação e consumo, né? E aí em 2005, né, em pleno momento de crescimento da Friboi ali, houve uma crise, né, quem passou por isso na época vai se lembrar, da febre aftosa. E o Brasil, como sendo um dos grandes importadores de carne, ele sofreu algumas sanções de países da União Europeia. Eles pararam de comprar do Brasil, né? Enfim, a gente teve ali uma grande um grande prejuízo para essas empresas, né? Porque se a maior parte da produção era justamente para um ambiente externo, né? Para esse, no caso aí os países da União Europeia, eles tiveram um grande problema com esse fechamento do mercado. E são coisas que, infelizmente, a gente sabe que podem acontecer. Contingencial. O que foi a ideia deles, a proposta deles aí, né? Eles realocaram a produção, enfim, eles pegaram toda aquela preparação para o mercado externo, colocando isso em mercados em que estariam ali, vamos dizer assim, aceitando sem nenhum tipo de fiscalização mais criteriosa do tipo embargo, né? Por exemplo, como mercado interno. Então, da onde, né, teria esse tipo de problema aí, em que né, o embargo ele foi direcionado então para o mercado interno e os outros estados onde eles tinham ali certeza que não teria nenhum tipo de problema com a fiscalização, foi exportado aí para né, para os países aí que não teriam esse tipo de embargo, vamos dizer assim, né? Mas aí vocês vão falar, né? Poxa, professor, mas a Friboi é bastante conhecida aí com essa questão política, né? Foi alvo aí da operação Carne Fraca da Polícia Federal, acho que vocês devem lembrar, né? E eles perderam 16 bilhões em valor de mercado em somente 2 meses. Né? Em 2 meses, aí, em 2017, as ações aí despencaram 30% aí, né, com a notícia que eu peguei do G1. Né? Olha, o valor de mercado dele de 32 bilhões caiu para 16 bilhões, praticamente caiu pela metade o que a empresa valia. Né? Mais uma situação no meu ambiente externo. Né? Se eu tenho uma notícia, pensem bem, né, de uma relação do dono da empresa com algum político, que é uma coisa que pode acontecer. Né? Por mais, fora o juízo de valor, de condenado, não condenado, se estava certo, se estava errado. Tá? Vamos analisar a situação como um todo. Né? Notícias sobre envolvimento de pessoas com políticos e que estejam de alguma maneira ligadas a alguma coisa que seja reprovável, né, do ponto de vista político por algum grupo, né, acho que é o mais complicado ainda, podem sim causar um impacto na minha empresa. Né? E aí? Né? E o que eu posso fazer numa situação como essa?
né? Uma situação tão delicada que faz aí com que eu tenha esse valor aí bastante reduzido aí, caiu pela metade aí, né? O valor aí nesse pequeno período aí de 2 meses, né? Em um dia caiu 30%. Mas, vamos dizer assim, não existe fórmula, mas a situação é bastante próxima, né? Primeira coisa aí, né? Quando eu tenho ações, né? Eu tenho uma empresa de capital aberto. A maioria das empresas que a gente consegue bastante informação na internet são empresas de capital aberto, né? Ou seja, elas colocam ações no mercado da Bolsa de Valores aí, e a ideia de colocar isso de uma forma possível de que alguém invista comprando papéis, ao mesmo tempo, isso prevê uma certa responsabilidade em torno da transparência da empresa. Tá? Então, quando eu faço isso, por uma medida de segurança, né, a maioria das empresas, até em outros países, isso é uma obrigação. Né? Elas adotam o que a gente chama então de sistema de compliance, onde, né, eu pego uma empresa terceira, uma empresa que não tem nada a ver com a minha diretoria, etc. Ela vai poder, de uma forma mais neutra, fazer uma avaliação da minha administração e das práticas ali de administração, e aí eles vão expor isso de uma maneira como um relatório independente, né, essa empresa aí, que vai trazer então muito mais segurança para quem possa, de alguma maneira, querer investir na minha empresa. Então, a primeira medida deles aí foi essa, né? Então, isso não resolve tudo, mas já é o começo, né? Então, vamos profissionalizar a gestão. É o que a gente está falando aqui desde o início, né? A importância de você ter esses processos documentados, formalizados e transparentes, nesse caso aqui. Já que tem dinheiro de outras pessoas investida na minha empresa, eu tenho que ser o mais transparente possível, né? Isso é meio que lógico. Bom, então começaram a partir daí. E segundo, aí sim, eles tiveram uma ideia muito, do ponto de vista de marketing, muito bem analisada. Né? Então eu tenho uma marca que teve um problema muito grande aí. O consumidor entende que a Friboi é o grande problema. Né? E aqui no Brasil, claro, isso acaba caindo aí no consumo de produtos diretos, né? que tenham essa marca carimbada. Então qual foi a segunda proposta aí para poder melhorar um pouquinho isso daí, né? Eles trabalharam com a carteira de produtos, né? Ou seja, começaram aí, não só eles tinham comprado algumas outras marcas, mas eles começaram a trazer aí uma carteira de produtos com marcas independentes aí a partir do seu centro. Né? Então a marca Friboi não chegava mais até o consumidor final. Então a gente pode olhar aqui, né, do lado direito aqui da nossa matéria, a gente tem aqui desde marcas bastante conhecidas há muito tempo até marcas novas, né, que ela utilizou para que a marca Friboi não chegasse mais até o consumidor final, mas que ela pudesse usar a imagem de marca de outras, né, marcas já conhecidas para poder fazer o seu produto chegar até o consumidor do mesmo jeito. E aí olha só o que teve aqui de resultado, uma alta de 150% no valor das suas ações aqui em 2019, né? Então, olha aí, né? O marketing faz milagre? Não, não faz milagre. Agora, um trabalho profissional de gestão muito bem feito, onde eu tenho uma inteligência de mercado, aí sim entra o marketing, que pode aproveitar as oportunidades e saber como trabalhar com essas oportunidades, pode sim dar muito resultado, né? Então, fica aí esse exemplo aí da Friboi. Né? Então, alguns pontos aí, então, da nossa teoria das contingências. Né? Tem o foco nos fatores externos, a gente já viu aí, ênfase no caráter adaptativo, né? A gente vai ver com um pouco mais de calma isso, visualização da tecnologia como um fator contingencial preponderante e independente, a gente sabe o quanto a gente acaba ficando preso à tecnologia, então a tecnologia tem que me ajudar e não me atrapalhar. A busca aí da explicação na mudança das estruturas organizacionais, vamos falar um pouquinho disso mais para frente também. A crítica àquilo que era tratado como lei da administração, né? E a ênfase em algumas questões como, por exemplo, estratégia versus estrutura, tecnologia versus estrutura, tamanho versus mercado, né? Então isso a gente vai ver também um pouco mais para frente. A regra aqui para a nossa abordagem contingencial é a adaptação.
né? Nós temos aí uma margem de adaptação para trabalhar dentro de um planejamento estratégico de uma forma profissional, né? Então, instrumentos de análise que acabaram sendo resultado dessa abordagem contingencial em cima da gestão, tá? Primeiro, análise ambiental, planejamento estratégico, estratégias, cenários estratégicos e modelos de estrutura organizacional um pouco diferentes do que a gente já tinha visto, tá? Então, primeiro aí, análise ambiental, né? Então, eu começo a considerar que para que eu inicie um trabalho aí em relação a um determinado mercado, eu preciso entender como é essa situação, como está esse mercado e como isso pode exigir então uma adaptação, né, já que é essa a proposta. Então eu tenho uma situação aí que eu posso analisar o ambiente como estável, como instável e como inovador. Vamos ver então individualmente, né? Estável, quando eu consigo perceber ali que a demanda é previsível, né? Eu tenho um conjunto de anos aí que me demonstram um movimento sólido, né, de crescimento, né? Um conjunto estável de concorrentes. Isso é muito importante para o marketing, aquele conceito de share. A gente vai ver isso mais para frente quando a gente falar de planejamento estratégico, mas aquele conceito de share, não ser uma pizza, vamos dizer assim, completamente dividida, mas eu tenho uma concorrência saudável dentro do meu mercado. Um desenvolvimento tecnológico lento, né? Se eu tenho ali uma tecnologia pulando de ano em ano, de mês em mês, de semana em semana em desenvolvimento, com certeza isso não vai me demonstrar uma estabilidade. E políticas e legislação estáveis, ou seja, eu tenho uma regulação que me permite um trabalho e que ao mesmo tempo seja sólida, né? Isso aqui permite, acaba sendo compatível com modelos um pouco mais centralizados de gestão, né? A gente sabe que funcionam bem aqui para modelos um pouco mais estáveis. Aqui a gente fala de um ambiente instável, um ambiente que tem muita mudança, né? Então percebam aí como o mercado pode influenciar o tipo de administração que a gente deve ter. Um ambiente instável, mudanças muito grandes na demanda, então horas aí eu tenho consumo, horas não, eu posso ter sazonalidade, eu posso ter tendências que fazem o meu consumo aumentar e diminuir, contínuas inovações mais previsíveis, mudanças frequentes aqui na legislação, grande flutuação do número de empresas que atuam no setor, né? Hora fecha, hora abre, hora aparece um monte de empresa, né? Aí a gente já tem uma necessidade um pouco diferente, a gente já começa a poder trabalhar com projetos, comissões, grupos de trabalho, ou seja, o objetivo é o foco, torna-se aqui o foco, onde eu tenho aqui mecanismos que não vão trabalhar somente com a estrutura, do ponto de vista ali formal, mas trabalhar muito mais com a comunicação, porque eu tenho uma estrutura não tão formal, cai um pouco aquela nossa ideia, né, de administração bem quadradinha, né? E aí eu tenho um ambiente inovador, né? Que aí eu tenho uma grande flutuação da demanda, aumenta, diminui em horas diferentes, então eu tenho que ter uma capacidade de reação muito grande, né? Mudanças rápidas, né? Que acontecem também aqui na política, na legislação, falta de regulação, que em um ambiente tecnológico também isso acontece muito. A gente sabe aí como, por exemplo, as coisas meio que não tem muita regra dentro da internet, por exemplo, né? A gente pode falar muito disso sobre marketing digital, né? A gente está pegando um pouquinho do gancho da aula de quinta-feira, mas é um ambiente muito inovador. A cada hora surgem coisas diferentes e a cada hora eu tenho que estar preparado para uma realidade diferente, né? A inovação é muito rápida. Aqui o foco são equipes voltadas para pesquisa e desenvolvimento, criação de produtos novos. Eu tenho que criar estruturas que valorizem a criatividade, a inovação individual, os talentos, né? Postos de trabalho em transformação contínuas, né? Trabalhar muito a questão da relação dos sistemas de informação, né, para os meus clientes versus aí meus concorrentes. Eu preciso ter isso de uma forma muito atualizada para poder gerar essa inovação. E aqui surge também, dentro dessa proposta de contingencial, a nossa análise SWOT, de matriz SWOT, onde nós dividimos aí, né, um ambiente externo do ambiente interno, né, um ambiente interno as nossas forças e fraquezas, um ambiente externo as oportunidades e ameaças.
tão forte isso, né? Isso surgiu dentro do marketing como análise do ambiente de mercado, voltado para o mercado, mas a gente sabe que isso é utilizado para qualquer tipo de situação, né? Até como planejamento pessoal, né? Isso pode ser utilizado e acabou sendo utilizado bastante como senso comum. Surgiu dentro do marketing, mas é aplicado em qualquer área de gestão, né? Na análise nossa da matriz SWOT. É importante a gente pensar, né, que essa ideia do ambiente, nós podemos dividir ela em dois, né? A organização ela está aqui, eu tenho ideias que entram e saem dentro de um ambiente de ação direta, né, que são ali principalmente os atores da minha competitividade. Eu posso falar aqui de fornecedor, de concorrente, né, dos meus consumidores. E eu tenho um ambiente maior de ação indireta, mas que também vai influenciar a minha organização. Então, pessoas que não são meus consumidores ainda, né, grupos aí de interesse, políticos, né, a parte de legislação, o próprio ambiente como um todo, né? Então nós temos essa divisão de que tudo que está fora da sua organização pode, de alguma maneira, sendo direto ou indiretamente, influenciar a sua organização. Segundo ponto aí que é o planejamento estratégico, né? Nossa outra herança aí da abordagem contingencial. A gente sabe o quanto isso tem relação com o marketing, né? Então pensem que o planejamento estratégico ele deve ser algo que é criado para dar uma base, para dar um norte, para saber qual é o caminho, né, de uma forma também consistente. E o início do trabalho também é o que deu origem à missão, visão, valores. Também veremos isso de uma forma mais aprofundada, né, na aula de planejamento estratégico. Mas é aqui, começa aqui, dentro da gestão, onde eu preciso definir o foco, o objetivo, né, como eu posso chegar lá. Terceiro ponto, as estratégias, né? Legal, já defini o foco, eu preciso formalizar isso em planos de marketing. Eu preciso estruturar um planejamento antes de começar a agir, né? Então, outra origem aí dessa nossa variável que acaba sendo dentro do nosso ambiente de marketing, né? Cenários estratégicos, isso aqui também é algo muito importante, né? Eu consegui, né, delimitar aonde eu quero chegar no ambiente. Então, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, onde eu quero estar com a minha empresa? Qual é o possível cenário? O que eu preciso fazer para chegar lá? Né? Então, assim, isso foi uma coisa muito importante, ter essa visão de futuro. E todo empreendedor tem essa ideia, né, de onde eu estou hoje, mas onde eu estou amanhã, onde eu estou, né, daqui a 3 anos. A gente sabe que previsões de cenário, antigamente a gente conseguia falar que era o prazo de 1, 5 e 10. Né? A gente falava aí para as empresas 1 ano, 5 anos, 10 anos. Hoje já é um pouco mais difícil a gente prever isso porque é tudo muito volátil. Percebam como a tecnologia influencia muito o nosso ambiente. Então a gente depende muito mais dessas mudanças porque tudo está dependendo de tecnologia. A tecnologia muda muito. Então nos nossos cenários previsíveis, vamos dizer assim, de uma maneira bem otimista, né? Vamos dizer assim, né? 1, 2 e 3 anos, né? Mas é muito importante a gente saber aonde eu quero chegar no ambiente, no mercado, de acordo com as possibilidades que são dadas nesse ambiente. Como eu vou fazer para chegar lá? Né? O que eu preciso? Quais são os recursos necessários para chegar aonde eu quero? Né? E a ênfase em modelos diferentes, né, de estrutura organizacional. Vocês usaram aí no exercício já um pouco da criatividade, eu acredito, além do conhecimento que a gente viu aí sobre as outras estruturas, né? Mas as estruturas mais tradicionais, mas agora nós temos estruturas diferentes aí propostas, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, né, a estrutura matricial, foi uma das que a gente, acho que foi a última que a gente viu lá, que é a mais complexa, onde a gente tem o cruzamento de estruturas diferentes, né? Eu tenho lá, né, por exemplo, aqui, áreas da minha empresa, eu tenho área de captação de recursos, marketing, projetos, qualidade, e eu tenho outros projetos, né? Eu vou ter um profissional passando por cada um dos projetos, eu tenho um cruzamento. Então eu tenho o projeto X, eu vou ter uma pessoa do administrativo, uma pessoa de recursos, de marketing, uma pessoa só de gestão de projetos, uma pessoa de qualidade, uma pessoa de recursos humanos, alocadas para trabalhar especificamente dentro desse projeto aqui, né? Então é uma estrutura que possibilita bastante essa adaptação, né, dentro dessa ideia contingencial. Estrutura de rede também é outra interessante aí, principalmente quando a gente fala hoje aí de realidade de trabalho em nuvem, home office, né? A gente fala bastante disso. Então, quando eu tenho lá uma empresa que tem lá uma sede, mas eu tenho vários outros processos no meu trabalho que podem ser conectados eletronicamente. A gente sabe hoje que isso é uma realidade não só necessária nesse momento que a gente está isolado, mas que facilita muito
muito em alguns casos aí e que podem sim, né, dentro do ponto, né, da questão estratégica, fazer com que vários processos sejam barateados, né? A gente sabe quanto da grande parte dos produtos importados hoje são feitos, por exemplo, aqui na China, né? Então eles sabem aí que essa força logística de terceirização faz com que eles tenham que ter uma estrutura de rede muito boa, né? Não só de rede do ponto de vista organizacional, né? Mas de rede logística, de rede de dados, né? De infraestrutura também muito boa, né? Para poder dar certo essa estrutura organizacional. Estruturar em equipes também é muito importante, né? Em equipes, em frentes de trabalho, como a gente viu aí anteriormente, né? Eu também posso ter uma versatilidade, posso ter uma coisa muito mais orgânica por afinidade ali e tal, posso pegar pessoas ali que estejam dentro de um projeto e que tenham uma compatibilidade de repente com um determinado cliente. Eu estou falando do marketing, por exemplo, estou trabalhando com uma empresa específica que trabalha com produtos infantis, né? Poxa, eu posso ter profissionais ali que tenham mais, não só know-how, mas familiaridade com esse mercado. E aí eu posso fazer uma equipe, né, de profissionais diferentes aí para trabalhar especificamente com produtos infantis, a equipe de produtos infantis, né? E vão trabalhar sempre com esse tipo de produto. Também ajuda bastante a organização a ficar mais flexível, mais orgânica, né? Agora vem um conceito legal para a gente discutir no nosso fórum aí, né? Esse vai exigir bastante pesquisa porque não é na primeira página aí do Google que vocês vão encontrar. O que é aí esse conceito novo aí que surge então da admocracia, né, dentro da estrutura contingencial, né? Pode ser uma boa questão para a prova aí, né? O que é esse conceito aí de admocracia, né? Pensem aí, depois vocês me respondam aí no fórum. Então nós temos aí surgimento, né, de vários modelos um pouco mais adaptáveis de estrutura organizacional, principalmente com foco de resolver problemas que não foram programados, né? Decisões não programadas. Eu tenho uma estrutura pronta para atuar de uma forma profissional, né? De uma forma a conseguir alcançar os objetivos e conseguir tomar decisões que não sejam previstas, né? Quais são os pontos negativos aí da abordagem contingencial? Porque até agora a gente viu, parece ter ser muito legal, mas tem algumas dificuldades. Primeiro, né, eu vou ter uma dificuldade de encontrar referências, tá, de trabalho. Se eu estou fazendo tudo de uma maneira muito orgânica, né, eu vou trabalhar muito mais com as diferenças das outras empresas em relação à minha, do que propriamente as referências. Olha, aquela empresa faz legal. Tá? Então isso acaba impossibilitando o que a gente chama aí de benchmark, quando eu tenho uma empresa que pode ser seguida como um padrão, né? O segundo ponto negativo aí é a dificuldade da mensuração das variáveis externas, né? Porque se são variáveis das quais eu tenho controle, né, eu posso até instituir metodologias de mensuração que possam me dar resultados em tempo real, né? A gente sabe disso, né? Eu posso mensurar minhas vendas, posso mensurar minhas visitas no site, posso mensurar a quantidade de pessoas dentro do meu ponto de venda, enfim, né? Se eu tenho controle. Agora, se são variáveis externas das quais eu não tenho controle, né, isso acaba fazendo com que eu tenha uma dificuldade maior em encontrar essas informações, né, e também uma dificuldade maior de que essas informações sejam atualizadas de uma maneira um pouco mais frequente, né? Então, pessoal, essa foi a aula de hoje, né? Abordagem contingencial. Participem aí no fórum e até a próxima aula. Um abraço.